Então, meus irmãos, eu gostaria de ler um texto com vocês para nós tratarmos nessa noite. Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 8. E aí, dos versos 11 a 13, apenas o 11, o 12 e o 13. Marcos, capítulo 8, versos 11 a 13. Com muita reverência, eu quero tratar com vocês sobre o tema: onde é que nós devemos focar, na bênção ou no abençoador? Parece uma pergunta fácil de ser respondida. Parece uma pergunta fácil de ser respondida. Mas muitas vezes nós somos envoltos em algumas questões que às vezes a gente nem percebe. Então nós vamos tratar acerca disso hoje, sobre esse texto da palavra do Senhor, palavra inspirada, inerrante, infalível, a nossa única regra de fé e prática. Será reproduzido aqui na tela, e como sempre eu peço à igreja, por favor, não fechem a Bíblia, não fechem. Mantenham a Bíblia aberta, seja ela impressa aqui, ó, como esta que eu estou na mão, ou via meio eletrônico, como essa que eu estou usando aqui nessa tela, para aumentar a letra, não é verdade? O importante é que você tenha ela aí, fácil e aberta, para acompanhar o que eu estou dizendo, para acompanhar o que eu estou pregando. Tá certo? Eu falho, a Bíblia não. Então você acompanha na Bíblia Sagrada justamente o que nós devemos extrair a partir dela. Ela é a palavra de Deus para nós. Vamos ler? Marcos capítulo 8, verso 11 a 13, diz assim: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, olha o que eles fizeram, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E o último verso aqui, que é o 13 da nossa leitura: E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Foi embora. Meus irmãos, Marcos capítulo 8, Jesus Cristo aqui, no capítulo como um todo, está ensinando, né, a uma multidão já há 3 dias. Ele não começou a ensinar aqui nesse texto que nós estamos lendo. Já eram 3 dias. Vocês imaginam um culto de 3 dias? Vocês imaginam um estudo bíblico de 3 dias? Tem como ou não? Se for eu, não, né? O pessoal se cansa. Mas se for Jesus, a gente fica até mais, não é verdade ou não? 3 dias, irmãos, ensinando o povo. E agora, o povo já não tinha mais o que comer. Passaram-se 3 dias. O povo estava com fome. Não fome espiritual. Eles acabaram de receber ensinos preciosos. E se você ler aí o contexto, de Jesus durante 3 dias, mas a debilidade física, né? Nós somos seres humanos que temos algumas necessidades, dentre elas o comer é algo natural da vida do ser humano. Eles estavam com fome. E aí Jesus percebe isso, porque uma coisa interessante é que Jesus, irmãos, ele sempre é perceptível, percebe, aliás, as questões, mesmo que a gente não perceba. A gente pode falhar, né? De repente, uma necessidade de um irmão ou de outro, mas Jesus não falha nisso. A gente vê diversos textos bíblicos que Jesus se preocupava, inclusive, para aquele povo, quem estava ali, a multidão que estava próximo, a direcionar, a dar uma guarida, a ali dar alguma coisa a eles, no sentido de uma cura, quem sabe, um milagre que eles necessitavam. Outras vezes era uma alimentação, mas aí nós caímos numa armadilha se pensarmos que o Jesus é só aquele que dá. Lembre-se do tema que eu estou propondo aqui a vocês. Onde é que nós devemos focar? Na bênção ou no abençoador? Embora Jesus se importe nessa questão aqui, com todos nós e com os discípulos, claro, ele se preocupa e acaba se incomodando, de certa forma. Poxa, o povo não tem o que comer. E aí então, os discípulos respondem a Jesus. Quando Jesus faz uma indagação, um olhar, quem sabe ali cruzado, fala: E agora? Tem essa multidão inteira e não tem o que comer, então nós vamos fazer alguma coisa. Aí os discípulos lhe respondem: Ô Jesus, mas onde nesse lugar deserto, está aqui em Marcos capítulo 8, verso 4, onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Os discípulos, como eu e você, eles estavam com Jesus. Eles falaram: Jesus, não dá, é isso que eles estão dizendo. Nós estamos num deserto, está a multidão aí, tem bastante gente. Como é que nós vamos conseguir alguma coisa suficientemente, não é, para alimentar esta multidão aqui, alimentar esse povo
que está faminto. E você imagina uma fome de 3 dias. Não devia ser uma fome fraquinha não, né? Imagina isso. Só que, nesse caminho aqui, você nota a falta de fé dos discípulos. Se você prestar bem atenção, não era, nesse cenário, a primeira vez que Jesus estava multiplicando pães e peixes. Não era a primeira vez. Esta aqui é a segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus já tinha feito isso. Ora, os discípulos também estavam lá. Eles tinham visto isso. E também outros tantos milagres. E de novo, eles agora falam, Jesus, nós estamos num deserto. Como é que nós vamos fazer isso? Mas eles já tinham visto Jesus fazer isso. Não era impossível isso. Não era dificultoso. Se o próprio mestre estava dizendo. Jesus Cristo também faz o mesmo que fez na primeira vez. Multiplicou uma primeira vez. E agora aqui nesse outro cenário, multiplicou na segunda vez. Organizou a multidão e pediu que, aqui está no verso 5 e 6, não é? Que o que restasse ali daquilo que foi arrecadado, se houvesse uma multiplicação. Ele roga ao Pai, ora, e o cenário todo você já o conhece. Mas, em seguida disso, ele parte para uma outra região. Então o povo se alimenta, ele sai dali, parte para uma outra região, vai junto com os discípulos e diz que eles deveriam ter cuidado com o fermento dos fariseus. Ele fala para os discípulos. Ele não exorta os discípulos assim, olha, gente, mas eu já fiz um milagre lá, vocês de novo estão... Ele não exorta isso, você não vê isso. Ele vê a exortação, ou aliás, ele fala acerca da exortação para aqueles discípulos a respeito do fermento dos fariseus. Ele faz uma espécie de metáfora, uma analogia entre uma coisa e outra. E o que era esse fermento dos fariseus? Vocês sabem muito bem que Jesus, em maior parte, ensinava por parábolas. Todos nós sabemos, nós lemos a Bíblia Sagrada e vemos isso. Jesus ensinando por parábolas, não é? E quando ele estava ensinando ao povo, apesar de ele estar usando uma figura de linguagem, naquele momento ele estava sendo muito claro. Ele estava sendo claríssimo com os discípulos, não é? Ele não estava só falando a respeito do pão físico. Ele não estava só falando a respeito da comida física, que ele acabara de multiplicar. Ele estava falando uma verdade espiritual maior do que aquilo. Ele estava dizendo aos discípulos, cuidado com o modo de ensino dos fariseus. Cuidado com o estilo de vida dos fariseus. Em outras palavras, cuidado com o legalismo religioso dos fariseus. Cuidado com o que eles estão apresentando, porque isto não é o evangelho. Isto não é palavra. Isso não é sagradas escrituras. Tomem cuidado. Até porque, se você percebeu no texto, foram estes fariseus que pediram um sinal a Jesus. Vocês notaram isso? Dá um sinal aí pra gente. Olha a conversa desses camaradas. Nós sabemos que o fermento, irmãos, serve inclusive para fazer crescer a massa. Não é assim? Sim ou não? Serve para fazer crescer a massa. Não é? E Jesus está falando, cuidado com o fermento dos fariseus. Não é aquele fermentinho, quando eu era criança, eu me lembro até hoje, Royal, não sei se existe ainda. Não é aquele não. É o estilo de vida, o modo dos fariseus, os falsos líderes religiosos. Ele estava dizendo isso. Tomem cuidado com isso daqui. Apesar de o fermento trazer crescimento, esse fermento dos fariseus não vai fazer crescer senão um engodamento para o pecado. Um engodamento para um caminho que não é o caminho que Cristo estava ensinando. Ele está dizendo exatamente isso daqui. Então, nesse sentido, Jesus explica que esse fermento era a doutrina dos fariseus. Uma doutrina humana. Composta aqui por sua bagagem, e olha só o que tinha na doutrina dos fariseus. Jesus sempre chamava eles assim, inclusive, hipócritas, hipocrisia, legalismo religioso, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, colocava um peso, um jugo sobre o povo, e na verdade eles mesmos não cumpriam com isso. Era isso que os fariseus faziam. Jesus estava falando, cuidado com isso aqui, esse estilo de vida deles não serve não. Oportunismo político, eles faziam isso. Faziam alguns conchavos entre fariseu, era uma seita dentro do judaísmo, um braço sectário, mas eles faziam isso também com os saduceus, que era um outro braço sectário dentro do judaísmo, a turma do Sinédrio, não é? Eles faziam oportunismo político, uma rigidez espiritual extrema, inclusive a salvação por obras. Eu não sei se vocês sabiam disso. Eram os fariseus que ensinavam isso. Não foi Jesus que ensinou isso. Na Bíblia Sagrada não tem isso escrito. Se você quiser procurar, fique à vontade. Não tem Jesus ensinando na Bíblia Sagrada salvação por obras. Não tem o apóstolo Pedro ensinando isso, Paulo, João, qualquer outro ensinando salvação por obras.
Quem fazia isso eram os fariseus. Os fariseus ensinavam as pessoas isso. Ao ponto de, deixa eu fazer um link aqui para vocês entenderem. Quando Paulo escreve aos Gálatas, a igreja da Galácia, e eram várias igrejas, não é uma igreja só, a carta era circular. É como se Paulo enviasse uma carta para a região da cidade de São Paulo. E aí essa carta vinha aqui para o carrão, nós líamos essa carta com as instruções de Paulo, claro, inspirado por Deus, e depois essa carta ia para a Penha. Aí a Penha lia a carta, depois a Penha ia lá para o Belém, e assim ia. Era uma carta circular aos Gálatas, né? Assim como várias outras. E nessa carta, o próprio apóstolo Paulo fala assim, olha, me admira, porque eu estou ensinando vocês, eu estou dizendo a vocês a palavra do Senhor, o evangelho genuíno, e aí ele fala numa exortação, ainda que aparecesse um anjo de luz e mostrasse para vocês um evangelho diferente deste que temos pregado, palavra do Senhor, que este evangelho seja anátema, maldito, não é um evangelho genuíno. Se você ler Gálatas 1, no contexto, versículos anteriores e versículos posteriores, você vai saber, inclusive, do que é que Paulo estava dizendo deste evangelho anátema. Era um evangelho de salvação por obras. Estavam lá os judaizantes, estavam lá os fariseus, juntando a turma ali, falando, não, esse Paulo aí, tá com nada. Esse Paulo, Jesus, quem é Jesus? Jesus tem meia dúzia de discípulos, de gato pingado, era o que eles falavam. Você tem que fazer para merecer. Na verdade é graça, é favor imerecido. É o contrário. Percebe ou não? Eu não estou dizendo com isso que nós nos acomodamos e então nós estamos salvos, vamos enfiar o pé na jaca. Não, não estou dizendo isso. Tem outros pormenores na Bíblia Sagrada. Mas veja que interessante, Jesus estava repreendendo, ou na verdade, exortando os discípulos para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus, que incluía isso, além das outras questões que eu citei e muitas outras, porque nem é esse o tema, é só um contexto para que vocês entendam aqui. E notem ainda que eles tinham visto 2 grandes milagres com relação à provisão de Deus. Milagres foram vários, mas com relação à provisão de Deus no aspecto material, que a provisão de Deus é em todo tempo, tá certo? O que eles estavam fazendo? Viram esses milagres, mas eles continuavam preocupados com o que comer. O que nós vamos comer agora? Como que vai ser esse negócio? Eles já tinham visto. Naquele momento eles ainda estavam aprendendo na escola de Jesus, não é? Os discípulos caminhando com ele ali 3 anos, uns quebradinhos, estavam aprendendo com Cristo. Assim como nós estamos aprendendo com Cristo. Eles estavam aprendendo com o Senhor. Então Marcos aqui relata que Jesus curou um homem cego depois em Betsaida. Não é verdade? Está aí no capítulo 8, verso 22 a 26. E após isso ele faz uma reunião particular com os discípulos e faz uma pesquisa com os discípulos. Esses mesmos que viram esses milagres. Ele pergunta no verso 27, quem dizem os homens que sou? Ele reúne lá os discípulos. Quem que a turma está dizendo por aí afora que eu sou? Aí os discípulos também respondem, com alguma incerteza. Eles falam, olha, a multidão por aí afora, na verdade, tem dúvida, porque tem uns que falam que o Senhor é João Batista, tem outros que falam que o Senhor é Elias, outros dizem ainda que o Senhor é algum desses profetas aí, está no verso 28, se você quiser ler aí. Aí então, em seguida Jesus interrompe essa pesquisa de campo e faz uma pesquisa direta para os discípulos. Penetrante e direta. Tá bom, o povo não tem certeza de quem eu sou? O povo pensa que eu sou um profeta, outros dizem que eu sou Elias. Tá bom, são eles, né? E vocês, que são os meus discípulos? Vocês são os meus discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Está no verso 29. E aí tem um que se levanta lá e fala, olha, tu és o Cristo. Lembra-se? Tu és o Cristo. O Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo. Cristo é ungido de Deus, né? A significação disso. Ou seja, a mensagem de Cristo aos apóstolos, aos discípulos ali, estava começando a surtir efeito. Percebe? Começando a surtir efeito. A partir disso, então, Jesus aqui aborda pela primeira vez o seu sofrimento. Ele aborda pela primeira vez falando, olha, eu vou morrer. Eu vou à cruz do Calvário. Eu vou ser escarnecido. Eles vão fazer mau juízo de nós. Jesus aborda com os discípulos falando, vai acontecer isso. Quando Pedro ouve essa abordagem de Jesus aqui então, ele fala, não, só por cima do meu cadáver. É isso que Pedro falou. De jeito nenhum, eu não vou deixar isso acontecer. Só que o Pedro ainda estava aprendendo na escolinha de Jesus.
tinha que Jesus morrer na cruz do Calvário para que, inclusive, o Pedro tivesse vida eterna. Inclusive, nós tivéssemos vida eterna. Por isso, então, Jesus repreende e fala, para trás de mim, Satanás. E aqui um adendo. Não é que Pedro estava endemoniado, não. Mas Satanás o estava querendo influenciá-lo. Influenciar a mente de Pedro. Para falar algumas groselhas. Entende? Era isso que ele estava fazendo. Jesus o repreende. Está registrado em Marcos 8, 31 a 33. Não é verdade? Satanás querendo induzir Pedro a trazer alguma questão que não estava já planejada pelo próprio Deus, que era Cristo morrer na cruz do Calvário. A própria Bíblia diz que o Cordeiro de Deus morreu desde antes da fundação do mundo. E aí em Marcos 34 a 38, no capítulo 8, né? Versículo 34 a 38, Jesus Cristo deixa bem claro que qualquer que quiser ir após ele, deve negar a si mesmo. O evangelho é um evangelho de renúncia. Deve se auto-renunciar, não é? Tomar diariamente a cruz e segui-lo. É o que está escrito no texto. No contexto desse capítulo 8. Quem tiver vergonha, inclusive, desse estilo de vida, seguindo Cristo, lembre-se que ele estava falando, cuidado com o estilo de vida dos fariseus. Vocês devem seguir por aqui. Quem quiser vir comigo, é aqui. Quem estivesse vergonha, então, inclusive, desse estilo de vida do seu mestre, naturalmente estaria negando-o diante de Deus e diante dos homens. Agora, nós vamos nos ater nos versos que nós lemos. Eu estou dizendo isso para que você entenda de onde partiu e para onde nós vamos, o porquê isso aconteceu. Não teria significação se não tivéssemos o contexto disso. E veja só que interessante, nos versos 11 a 13 do capítulo 8 de Marcos, estas autoridades religiosas, se você quiser chamar de fariseu, e o nome deles era esse mesmo, eles vieram para questionar Jesus. Olha o verso 11. Capítulo 8 de Marcos, verso 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, a discutir com Jesus. Eles também viram, viu? Milagres. Eles também acompanhavam a multidão. Mas eles não acompanhavam a multidão porque estavam convertidos. Eles acompanhavam a multidão para tentar pegar Jesus em algum deslize, que era o que eles imaginavam, né? E tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Tentando, a ideia deles foi outra. Então esses religiosos desejavam testar Jesus, para colocar Jesus à prova. E aqui é a prova da autoridade de Jesus. Era isso que eles queriam fazer. Eles queriam que Jesus mostrasse a eles um sinal do céu, não é? Para que eles então pudessem compreender como uma comprovação divina na cabeça deles. Olha, manda um sinal que aí está tudo certo. Aí você pode pensar, não, mas não tem problema, né? Você vai ver. Os fariseus aqui, eles não exigiam um milagre espetacular. Eles não queriam um milagre espetacular. Eles queriam que Jesus desse uma prova inequívoca de que ele e sua missão foram autorizados por Deus. Porque os fariseus se achavam guardião de tudo. Os fariseus se achavam que eram guardiões da graça de Deus. E é que era por intermédio deles, inclusive, que as pessoas deveriam ser instruídas e salvas. Os fariseus pediam que as pessoas fizessem coisas para a salvação. Os fariseus, inclusive, eles traziam uma redoma em torno de si mesmo, ao ponto de demonstrar para as pessoas que eles eram mais santos. Por várias vezes nós vemos isso. O fariseu e o publicano, por exemplo. Senhor, o fariseu, eu não sou como os demais homens. Olha a arrogância e prepotência. Homens pecadores. Inclusive nem como esse publicano aí, ó. Eu não. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. E não há nenhum problema em dar dízimo. Mas qual é o propósito do seu coração? É protocolar? É para mostrar para as pessoas? Então não faça. Dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Olha, Senhor, você está vendo aí, né? Está anotando aí, Senhor, o que eu estou fazendo? Está vendo minhas obras aí, Senhor? Era isso que ele estava dizendo. O publicano, ao contrário, nem sequer levantou a cabeça. Senhor, sê propício a mim, eu sou pecador. E Jesus, inclusive, contando essa parábola, pergunta para um deles, quem você acha que desceu justificado? O fariseu ou o publicano? Percebe? Em outras etapas, os fariseus, por exemplo, sabe o que eles faziam? Eles contratavam pessoas que tocavam chofares, uma espécie de corneta, né? E em praça pública, enquanto tinha alguém necessitando de alguma esmola, o fariseu dava um toque para o rapaz que ele contratou, para quem ele contratou,
Ele tocava aquele instrumento, naturalmente, todo mundo que tivesse, ia olhar o som daquilo, o que está acontecendo. E aí quem estava lá dando uma esmola? O fariseu. Que beleza, não? Bênção demais, não é? Não. Os fariseus oravam em pé nas sinagogas. Não tem nenhum problema. Se orar em pé, ajoelhado, sentado. Irmãos, nós temos um montão de referências bíblicas para qualquer coisa de oração nesse sentido. Poderia citá-las aqui para vocês. Mas os fariseus faziam isso para se destacar. Eram pessoas que viviam uma superficialidade religiosa. E não, de fato, os caminhos do Senhor como deveria. E aí, então, quando eles pedem uma prova a Jesus, sabe o que Jesus faz? Jesus, sabe aquela... para assim, respira profundamente, é o que diz o texto, no verso 12. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. E disse, por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não lhe será dado sinal algum. Mas que Jesus ruim, né? Alguém pode pensar. Eles só pediram um sinalzinho. O Jesus que multiplicou pães, o Jesus que ressuscitou morto, o Jesus que curou paralítico, o Jesus que curou cego. Eles estão pedindo só um sinalzinho. E Jesus é tão maldoso assim que não deu um sinal. Lembre-se da motivação do coração deles. Eles queriam testar Jesus e colocar à prova para desautorizar o próprio rei do universo no que ele veio proposto a fazer. Percebe? Então, olha só. Jesus, categoricamente, ele rejeita o pedido desses fariseus. Você vê isso no verso 12. E o nosso irmão, então, Mateus, não Marcos, mas Mateus, descrevendo esse fato, ele citou uma exceção. É o mesmo cenário, só que está lá em Mateus, capítulo 16, verso 4. Ele citou a exceção do sinal. Está escrito assim em Mateus 16, verso 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou. É o mesmo cenário que nós lemos aqui em Marcos. Tá certo? Ele fala dessa exceção. O que é esse sinal de Jonas? Esse sinal de Jonas é um símbolo da ressurreição de Cristo, descrito lá em Mateus capítulo 12, verso 39 e 40. É um sinal da ressurreição de Cristo. Eles não vão ter sinal nenhum, senão a minha ressurreição. Eles vão saber que eu ressuscitei. Era o que Jesus estava dizendo. Olha lá, Mateus 12, 39 e 40. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Olha a explicação agora. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, e vocês conhecem a história, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Foi a morte de Cristo aqui, o sacrifício. Ele está dizendo, não vão ter sinal nenhum, estes fariseus, a não ser a minha ressurreição. Eles vão ter que ver que eu ressuscitei, que eu vivo, que eu sou de Deus, que eu vim enviado por Deus, aliás, que eu sou o próprio Deus. Era isso que Cristo estava falando. Então, em Marcos, há uma distinção aqui entre um milagre e um sinal. E a ressurreição de Cristo seria dado como um sinal que eles teriam. Então, um apelo por um milagre aqui pode ser uma expressão legítima de fé? Pode, irmão. Você pode orar pedindo um milagre a Deus. Claro que pode. Qual o problema disso? Mas qual é a motivação do teu coração? Percebe? Pode, velho. Nenhum problema. Mas tal apelo aqui, desse pedir um milagre, ou, nesse caso, pedir um sinal, torna-se ilegítimo quando surge da descrença, como algo que os fariseus fizeram. Eles não estavam acreditando em Jesus. Eles não estavam. Eles estavam pedindo um sinal para Jesus provar alguma coisa, como se Jesus tivesse que provar alguma coisa. A indagação de Jesus, então, fica evidente como? Com a sua partida abrupta. E falando, sinal nenhum, virou as costas e foi embora. Tem hora que é isso. Vira as costas e vai embora. Jesus fez isso. Ele fez exatamente isso. Ele não distratou, nada. Abruptamente, virou as costas, pegou o barquinho e foi embora. Eles não estão querendo somar. É a discussão pela discussão. Não há tempo para perder, não. Tinha muitas coisas ainda a serem realizadas e feitas. Por isso que ele fala aos discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. E o mais interessante é que ele encerrou o ministério dele naquela região. Vocês não vão ver mais na Bíblia Jesus retornando àquele local. Ele encerrou o ministério terreno dele, naquela região.
Meus irmãos, esse é o contexto do texto que nós lemos. E aqui me deixe aplicar ao nosso cotidiano. Infelizmente, no nosso tempo presente, no dia a dia que nós vemos por aí afora, é fato, irmãos, que nós notamos que muitos querem a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Infelizmente. Tem muita gente por aí afora que querem a bênção de Deus e não o Deus das bênçãos. Eu disse a vocês uns dias atrás, já disse isso mais de uma vez, num estudo bíblico aqui, que esses dias eu estava, esses dias não, já faz um tempo, eu estava assistindo, né, na mídia televisiva, um culto, se é que eu posso chamar de culto. Eu não estou fazendo nenhum mau juízo quanto a isso. Existem princípios que regulam o que é um culto. E os princípios são os da Bíblia Sagrada, não meus. Eu estava assistindo um culto. E eu não sei porquê, naquele dia, eu praticamente fiquei o dia inteiro assistindo aquele canal e culto. O líder religioso que estava ali, no auditório que estava lá, ele disse assim: quem está vindo aqui pela primeira vez? Aí a câmera do teto lá faz aquele giro, né, na igreja. Aí 90% da igreja. Você percebe, ele levantou a mão. Culto da manhã. Culto da manhã termina, eles saem e vem a turma que já está lá fora esperando. Tem uma turma do lado de fora esperando para entrar no culto da tarde. Tem fila, tem inscrição, inclusive. Fica aqui na Celso Garcia, tá? Só para vocês saberem. O culto da tarde, a mesma coisa. Estava lá eu assistindo e era ao vivo. Quem está vindo aqui pela primeira vez? De novo, no culto da tarde, as pessoas da manhã já foram embora. De novo, as pessoas da tarde, que entraram ali, que estavam lá de fora, 90%, se não mais, levantaram a mão. Aí foi o culto da noite. As pessoas da tarde foram embora, porque já tinha gente lá fora. Só para vocês saberem, no culto não teve palavra, não teve nada, tá? Só as coisas que a gente vê por aí. Veio a turma da noite. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Ele fez a pergunta a mesma para os 3 cultos. 90% das pessoas, se não mais, levantaram a mão. A pergunta que não quer calar. Bom, se estão indo ali pela primeira vez, ou esta igreja está crescendo imensuravelmente, que não é, ou é uma rotatividade. As pessoas estão indo ali para buscar alguma coisa apenas, e quando conseguem, se é que conseguem, vão embora. Percebe? Elas estão indo buscar, de repente, uma cura. Eu não estou dizendo que é ilegítimo, não. Entenda? Clamar ao Senhor por uma cura, por um milagre. Eu estou dizendo que não. Mas qual é a motivação? É buscar o Deus das bênçãos, ou Deus que concede as bênçãos, e quando ele concedeu, ele está com o chapeuzinho do McDonald's, ele nos serve, serviu, tchau, vou embora. Muitos têm se capitulado por aí afora por caminhos totalmente desconexos com os que são apresentados na Bíblia Sagrada. É a Bíblia que nos norteia. Infelizmente, irmãos, há uma geração quase que inteira de pessoas, por que não dizer até alguns chamados cristãos, que são cristãos interesseiros. São cristãos interesseiros. Eu não estou dizendo que os irmãos são interesseiros. Eu estou fazendo aqui um radar, uma análise do evangelicalismo, em especial brasileiro. Busca-se lá a bênção e não o abençoador. Não querem um relacionamento com o abençoador. Quer somente a bênção. Quer aquilo que apraz o seu coração. Só isso que eles querem. E mais nada. Não há um relacionamento, uma caminhada com Cristo, uma vivência com Cristo, um mergulho na palavra do Senhor, que é isso que nos inspira e nos instrui. Não tem. Ao ponto, inclusive, de nós vermos um evangelho de trocas, um evangelho de barganhas, que é anátema, claro. É um evangelho falso. Assim como os fariseus faziam, exatamente como eles faziam. Não poucas vezes, irmãos, nós vemos inclusive no meio midiático aí muitas pessoas, muitas famigeradas igrejas, edutos religiosos, muitos locais aqui que realizam uma espécie de apropriação indébita espiritual. É isso que eles fazem. É somente isso. Eles tomam para si aquilo que não é deles. Eles distorcem e posteriormente vendem bênçãos em troca de ofertas financeiras, em troca de bem, subtraindo tudo o que conseguem das ovelhas. Os fariseus fazem isso. Aí você vai falar, são os líderes religiosos. Sim, mas tem ovelhas interesseiras também, se é que são ovelhas. Tem também. E veja, irmãos, não são poucos o que nós vemos por aí afora,
que são os estelionatários da fé. Eles são isso. Eles vendem milagres, eles vendem curas, eles vendem provisões, feijões. Eles vendem. Como se o poder da cura, do milagre, de qualquer outra coisa, estivesse canalizado na mão do líder religioso e não no Senhor. Percebe? Está cheio de gente assim. Como se o poder estivesse canalizado na sua palavra de ordem. Eu decreto. Você decreta o quê, irmão? O que é que você decreta? Tem um pastor, Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana, vocês já devem ter visto uma pregação dele, um vídeo como esse, ele está dizendo, você acha que você pode designar ao soberano Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas, para ele agir conforme você quer? Ele fala assim, ele é um meio brincalhão, né? Ele fala assim, bom, tá bom. Se você pode decretar ao soberano Senhor para fazer, e aí colocar o Senhor como estar ao seu serviço, e não ao contrário, bom, bem, então faça o seguinte, decrete ao seu cachorro que fale miau. Você consegue fazer isso? E ainda ele brinca mais, ele fala assim, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque aí seria uma coisa absurda. Mas então faça o seguinte, chame a sua mulher, dê um grito lá para ela e fala assim, ó, eu decreto, faça o café. Não decreta coisa nenhuma. Como é que você vai decretar alguma coisa? Eu decreto isso, eu decreto aquilo. Não. Se quiseres. Quinta-feira eu preguei isso lá na outra igreja. Se quiseres. Se o Senhor quiser, a vontade é tua. O Senhor fazendo ou não fazendo, eu estou aqui para te servir, amém. Se o Senhor fizer, bênção. Se não fizer, bênção também, porque Ele tem os nossos caminhos. É Ele que nos conduz. A soberania é dele, ué. Por que é que nós vamos caminhar diferente disso? Infelizmente isso tem acontecido aí. Eu acho que não sou só eu que tenho visto isso, não. Nós vemos por meios das mídias sociais, várias vezes, famigeradas igrejas, redutos religiosos, líderes e mais não sei o quê, campanha de cruzada do milagre, campanha da vitória financeira, e isso mais aquilo, aberrações, e campanha do algodão doce da nuvem do céu, e mais não sei o quê, bababá, bababá. Meus irmãos, se vocês soubessem a origem disso, certamente vocês não dariam nem ouvido a essas coisas. Tenho certeza que não dão. Nós não vemos tais preocupados em pregar, por exemplo, contra o pecado. Nós não vemos, que é algo essencial. Não é contra a pessoa, é contra o pecado. Nós não vemos eles pregando sobre isso. Você nunca vai ver, porque isso pode chatear alguém. Não pregam contra o pecado, não pregam sobre arrependimento, que é uma necessidade. É a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos. Você não vê essa turma pregando isso. Você não vê essa turma pregando sobre o sacrifício, né, de Jesus na cruz do Calvário. Você não vê eles pregando sobre o retorno de Cristo Jesus para buscar a sua igreja. Você não vê isso, porque os aspectos terrenos são suficientes. Irmãos, eu falei para vocês, quem dera se Jesus voltasse já, agora. Não está canalizado nas minhas mãos, no meu querer, eu não vou estipular data alguma, eu seria herege. Mas eu anseio que Jesus volte, sim. Claro, eu leio a Bíblia, eu sei o que vai acontecer no final. Mas as pessoas não fazem isso, não. Muitas agem aqui da mesma forma dos fariseus da época de Cristo. Foram em busca de sinais, ao invés de buscar Cristo. Querem sinais e não Cristo. Marcos traz aqui essa ideia para nós, esse caminho que nós estamos percorrendo, e mostra para nós a forma com que Jesus agia com pessoas assim. A forma como Jesus agia com líderes religiosos assim. A forma com que Jesus agia com essas pessoas que distorciam totalmente o evangelho dele. Marcos mostra isso para nós. Eu quero aqui rapidamente ver com vocês algumas lições práticas. A primeira lição está no verso 11 que nós lemos. Leia de novo. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. A primeira lição está aí. O abençoador, que é Jesus, o abençoador é mais importante do que as bênçãos. Está aí a primeira lição. O abençoador é mais importante do que as bênçãos.
É preciso, irmãos, que se creia em Jesus pelo que Ele é. E não por conta dos seus milagres apenas. Ele faz milagres. Mas nós não cremos em Jesus só por conta dos milagres. Não. Ele faz milagres. Ou seja, nós devemos crer em Jesus pelo que Ele é para nós. E não meramente pelo que Ele pode fazer. Ele faz? Faz. Mas eu não creio em Jesus só pelo que Ele faz. Eu creio em Jesus também pelo que Ele é. Porque o que Ele faz não condiciona naturalmente o meu caminho. Nem todas as pessoas que são alvos de milagre, de fato, querem servir a Deus. Não. Ora, vocês lembram dos 10 leprosos? Estão lembrados deles? Quantos votaram para agradecer? Quantos? Quantos? 1. Não era. E aí? Não faz. A turma está atrás de milagre. Vamos derramar latões do óleo soia com helicóptero na cidade de São Paulo, para ungir a cidade de São Paulo. A turma não está querendo isso, não. Meus irmãos, João capítulo 6, versos 64 a 69, diz assim: contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem havia de trair. Jesus já sabia. Não foi pego de surpresa, não. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. Ninguém vai não, viu? É só se o Pai conceder. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, não dos 12, aquela gama de pessoas que o seguiam. Quando ouviram isso, muitos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és santo de Deus. Sabe o que estava acontecendo aqui? Jesus fez aquele milagrão. Pão e peixe, encheu o buchinho, né? Aí Jesus começa a dar um discurso um pouquinho mais duro. Talvez muito parecido com o de hoje. Tem dia que é aquela feijoada, tem dia que é aquela saladinha, não é? Jesus está dando um discurso um pouco mais duro. Depois da multiplicação de pães e peixes. Aí a turma começa a razoar no coração. Elas nem falaram, só pensaram. E começaram a ir embora. Não quiseram mais seguir Jesus. Eles queriam o Jesus que dava coisas. Eles queriam as bênçãos e não o abençoador. Percebe? Aí Jesus vira para os 12, que andavam ali mais perto com ele, os da escolinha de Jesus, lembra? Vira para os 12 e fala, e vocês? Vocês não querem pegar uma linha de vocês e ir embora também? Eles falam, Jesus, o Pedro, para onde é que nós vamos? É o Senhor que tem a vida eterna. Nós vamos para onde? Eles podiam ter ido para qualquer lugar, voltado, feito isso aqui. Não, é o Senhor que tem a vida eterna. A crença interesseira, irmãos, não encontra amparo nas Escrituras Sagradas. Não encontra. Eu fiz isso, então eu tenho uma poupança gorda com Cristo Jesus. Eu fiz aquilo. Então o Senhor Jesus, ele está em dívida comigo. Porque Jesus, você anotou aí, como o fariseu, lembra da oração do fariseu publicano? Anotou, Senhor? Olha lá, eu entreguei aquela cesta básica lá. Anotou aí, né? Não esquece, hein, Jesus? Nós é que somos devedores, vocês sabiam disso, né? A crença interesseira não encontra amparo nas Escrituras. Pequei, Senhor, debita um pouquinho aí. Senhor, eu preciso daquele milagre, hein? Ó, o milagre é para agora, porque eu tenho uma... Aí, ó, eu fiz coisa boa. Como está o saldo da minha conta aí? Pô, espiritualmente falando. Qual o sentido disso? Crer em Cristo só pelo que Ele faz, repito, Ele faz. Mas crer em Cristo só pelo que Ele faz é não entender o real sentido do porquê nós o servimos. Ora, crer em Cristo só pelo que Ele pode fazer é tratá-lo como um amuleto mágico e nada mais. Crer em Cristo só pelo que Ele pode conceder é tratar Cristo como um mero atendente de balcão de pedidos.
Crer em Cristo só pelo que Ele pode fazer é deixar Cristo em segundo plano. Meus irmãos, se faz necessário crer em Cristo, sabendo por quem Ele é. E quem é que Ele é? Criador e sustentador de todas as coisas. O Deus onipotente, o Deus santo, o Deus justo, o Deus transcendente, o Deus imanente, não é verdade? O Deus onisciente, o Deus presciente, o Deus todo-poderoso que era, que é e que há de vir. Horas. Olha, o abençoador é mais importante do que as bênçãos. O abençoador é mais importante do que as bênçãos. Sem sombra de dúvida. Não tenho dúvida quanto a isso. Ainda que Ele não nos concedesse absolutamente nada, nós deveríamos ser gratos. Ainda que Ele não nos concedesse. Mas Ele nos concede. Olha como que é a coisa. Nós deveríamos ser gratos. Você quer ver um exemplo? Lembra do Jó? Já entendeu, né? Você lembra o que aconteceu com o Jó, né? Aí vem os amigos, Jó, confessa teu pecado. Tem sempre aquele, né? Jó pecou em quê ali? Voluntariamente falando. Vocês conhecem a história. Aí vai caminhando, todas aquelas coisas que aconteceram com Jó. Perdeu filho, bens. Aí vem a mulher de Jó. Ô Jó, olha como você está aí. Amaldiçoa o teu Deus e embora, morre. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Horas. Olha só, irmãos. Nós devemos ser gratos. Na coisa boa, na bonança e na coisa não tão boa. Qual a dificuldade quanto a isso? Nós estamos focados no abençoador, não nas bênçãos não. Veja o exemplo, irmãos, do que o próprio Jesus disse. Jesus, naturalmente, quer que o pecador se aproxime dele. Lógico. E não apenas para receber bênçãos materiais. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Percebe? E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Felizmente nós vivemos uma geração imediatista. É isso. É o pra já. Quer já. O negócio é agora. A gente vive uma geração assim. Infelizmente nós vivemos no meio e nós fazemos parte disso. Não estou dizendo que nós somos isso. Mas fazemos parte disso, de viver nesse meio, de uma geração incrédula. De uma geração aqui que se guia por valores invertidos. Por uma geração que muitos aqui acabam não enxergando o sentido espiritual de forma correta. Mas para nós, irmãos, que temos consciência da palavra, eu digo nós, os filhos de Deus, não estou restringindo isso a mim e nem a vocês, tem muitos outros irmãos e muitos outros redutos religiosos e muitos outros lugares. Para nós, é nesse sentido que eu estou dizendo aqui, que nós entendemos a palavra de Deus como ela é. Nós sabemos, irmãos, que o abençoador continua sendo mais importante do que a bênção. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos. Você quer mais um? Só para a gente fechar isso aqui, essa parte. O apóstolo Paulo. Olha Filipenses capítulo 4, verso 11 a 13. Filipenses capítulo 4, verso 11 a 13. A turma gosta de pegar só a parte final. Precisa ler a Bíblia, precisa ler o contexto para ver. Olha o que está escrito, está aí na tela, reproduzido. Acompanhe comigo. Digo isto, Paulo falando, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não é por causa da pobreza. Eu não sirvo o Senhor pelo que Ele me dá. É isso que Paulo está dizendo. Não é por causa da pobreza. Porque eu aprendi a viver contente em cada situação. Não é em toda situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Aí sim, vem o verso. Tudo posso naquele que me fortalece. É na abundância, é na escassez, é no frio, é na fome. Não importa. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque o abençoador, que é Cristo, Ele é suficiente a mim. É isso que Ele está dizendo. Ele está falando exatamente isso. A turma gosta de isolar o contexto, pegar só o tudo posso daquele que me fortalece e trazer numa ótica, numa tônica triunfalista. Não! Vai ter dia que nós vamos estar meio assim, mais para lá do que para cá. E lá no mais para lá do que para cá,
nós temos certeza que o Senhor está conosco, porque Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi Ele que prometeu, a não ser que você não creia em Cristo Jesus. Aí é uma outra coisa. Percebe? Mas vamos avançar. Em segundo lugar, o abençoador, Jesus, bom, Ele não está amando a ordem ou preso numa agenda meramente humana. Está no verso 12. Olha o verso 12 de Marcos capítulo 8, verso 12. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não lhe será dada, não se lhe dará sinal algum. O abençoador, que é Jesus, não está preso a uma agenda humana. Não. Olha só, o Senhor Jesus, Ele age não conforme o desejo humano, o mando humano, não, mas segundo o conselho da sua própria vontade, que é soberana, viu? Que é soberana. Você quer ver? Efésios capítulo 1, verso 11, está lá, está na Bíblia. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas. Todas as coisas. Segundo o que, irmãos? Segundo a gente quis? Segundo o conselho da vontade dele. Ele é soberano. Ou você estava lá na criação e falou: Jesus, essa estrela que você colocou ali, eu acho que fica melhor daquele outro lado de lá. É segundo o conselho da vontade dele. Ele não está preso à agenda humana. Ele atende às nossas orações porque Ele é misericordioso. Tem um abismo de diferença entre uma coisa e outra. Há muitos que andam no cenário de bênçãos, né? Nesse cenário de bênçãos, que acham que podem determinar, como eu disse, decretar, declarar, o momento, a hora exata em que Jesus deve agir. Jesus é hoje, tem que ser agora. E se Jesus não quiser? Ele é soberano. Outros ainda, de uma forma pior ainda, sabe o que eles fazem? Eles criam datas, eles colocam agendas, eles colocam prazos para alcançar determinada graça. Está cheio de gente assim. Anota lá, ó Jesus, ó, negócio seguinte, tá vendo aí, né? Até tal dia, viu? Senão eu vou embora. Vai embora. Ué. Qual é o problema? Jesus é soberano, irmãos. Aonde você estava quando Jesus criou todas as coisas? Pelo poder da sua palavra. Você estava onde, hein? Nós não somos a quarta pessoa da Trindade, não. Nós não somos semideuses. Esses títulos de invencionices, tem um aí que até se intitulou Papa Apóstolo. Nós não somos isso, não. Outros ainda, irmãos, aqui agem como se Jesus fosse um funcionário. Jesus é nosso funcionário. Outros agem assim. Onde é preciso aqui Jesus registrar o ponto de entrada, lá igual na empresa. Registra o ponto de entrada, Jesus, ó, 1 hora de almoço só, viu? Você atrasou hoje, 2 minutos. A hora de saída. Que prepotência do ser humano, não? Que arrogância do ser humano de achar que Jesus está preso à agenda dele. Percebe? Jesus não condiciona a ação dele meramente ao capricho humano. Essa é a notícia. E você viu aí no verso. Ele não condiciona isso. Jesus não condiciona o seu agir em datas pré-determinadas com chavões e chamadas, como se ele tivesse aqui restrito ao bel prazer e gosto das pessoas, não. Venha para cá, dia da bênção. Jesus, eu ouvi isso. Se Jesus não operar, eu não sou homem de Deus. Então eu acho que ele não é homem de Deus, porque Jesus, ele opera, inclusive está operando aqui, está falando sua palavra. Ora, sim, Jesus não segue a agenda de um líder religioso. Ele não segue. Eu posso criar a data que seja aqui. Um evento com jovens, com crianças. Amém. É só para organizar uma adoração ao Senhor. Só para isso. Eu não marco isso para que o Senhor venha e faça aquilo e faça aquilo outro. Não, Ele faz se Ele quiser. Nós cumpriremos o que a Bíblia está dizendo. Vamos prestar culto e adoração a Ele e amém. É uma alegria. Isso já é um feito, inclusive. Jesus aqui é soberano, Ele age como Ele quer, da forma com que Ele quer, e quando Ele quer, para o louvor da glória dEle, não nossa. Percebe? O Senhor Jesus nunca se atrasa no agir dEle, não. Mas Ele chega conforme a hora certa que Ele mesmo estabeleceu.
Marcos capítulo 6, verso 48. E vendo-os fatigado a remar, porque o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite foi ter com eles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Os discípulos estavam no mar, irmãos, aquele negócio todo, aquela tempestade, e aí eles não conseguiam, e agora, como que vai ser? Aquela coisa toda, aí vem quem lá? Quem é que vem? O texto que nós lemos aqui. Jesus viu, eles estavam fatigados do mar, cansados de remar, o vento era contrário, a luta era grande, a tormenta era grande, e aí lá pela quarta vigília da noite, é que Jesus foi ter com ele, é um momento exato, ele não atrasou, não, era aquele momento, percebe? É Jesus que compartilha as coisas aqui, é ele que delimita as coisas, e não nós, percebe? O tempo é de Deus, e o tempo de Deus não atrasa não, é no tempo certo. Nós precisamos nos condicionar no centro da vontade de Deus, e não ao contrário. Pois nós aqui não somos o centro da vontade de Deus, ou de Jesus, como dizem alguns por aí afora. Nós somos o centro da vontade. Tem um herege pregando isso aí. É herege mesmo. Nós não somos o centro da vontade de Deus, não. Nós não somos. Tá bem? Meus irmãos, em terceiro lugar, e última lição desse texto, o abençoador, Jesus, ele pode estar mais próximo de alguns e mais distante de outros. Enquanto anteriormente eu disse a vocês que Jesus não está amando a uma agenda do capricho humano, até porque, se você notar ali, eles estavam pedindo um sinal, como se Jesus estivesse ali, não, eles que estão mandando têm que fazer. Não dá capricho humano. Não vai ter sinal nenhum, acabou. Ele é soberano. Enquanto acontece isso, o abençoador, que é Jesus, ele pode estar próximo de alguns e distante de outros. Está no último verso que lemos, o verso 13, capítulo 8, verso 13. E deixando-os, depois disso tudo, tornou a embarcar e foi para onde? Para o outro lado. A proximidade com Jesus, preste bem atenção, ou não, proximidade com Jesus ou não, tem relação com o reconhecimento de que nós somos pecadores. Lucas capítulo 5, verso 8 a 11. Olha o que está escrito aí. Lucas 5, 8 a 11. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, e espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O relacionamento com Jesus está mais perto de uns e mais distante de outros. Está intimamente ligado no reconhecimento de que nós somos pecadores. Você percebeu o que eu li aqui, né? O Simão, Pedro, depois daquela pesca maravilhosa, vocês conhecem o texto, o contexto daquilo. Jesus, nem chega perto de mim, eu sou pecador. Ele reconheceu, Jesus é santo. Com espanto, Tiago e João, filhos de Zebedeu, também. Aí Jesus falou: houve esse reconhecimento? Houve arrependimento? Largue isso daí e vem comigo. Venha se relacionar comigo. É o que ele disse. Venha caminhar comigo. Venha aprender de mim. Relacionamento. Até porque um dos atributos de Deus, e claro, de Cristo, nós cremos na Trindade, é a imanência. Imanência é o atributo de se relacionar conosco. Enquanto ele é transcendente, a nossa mente não alcança. Paulo estava dizendo isso: quão insondáveis são os teus juízos. Ainda assim, um Deus grande, criador de todas as coisas, ele se relaciona conosco, porque ele é imanente. Prova disso é o Espírito dele, que é o próprio Deus, habitando dentro de nós. E veja, queridos irmãos, a proximidade com o abençoador Jesus, não é? Ou não, tem relação também com a nossa crença nele e consequente obediência. Consequente obediência. João capítulo 3, verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho, não verá a vida, mas somente ele permanece na ira de Deus. Tem também a ver no que nós cremos. Como cremos? Em quem cremos? Crer no abençoador e confessá-lo como o único suficiente
eterno Salvador, como Senhor, Salvador e Mestre, e obedecê-lo, é o que faz nós termos proximidade e relacionamento com Ele. Não é outra coisa. Não é algo protocolar. Vou lá no domingo, no culto, fiz meu protocolo. É melhor que não tivesse vindo. Não estou falando isso para ofendê-los, não. Estou falando isso porque muitas pessoas por aí afora fazem isso. Acham que ir, por exemplo, numa missa ao domingo, já cumpriu com o protocolo dele da semana, só o próximo domingo. Nós vivemos para o Senhor todos os dias, nos relacionamos com Ele todos os dias. O obedecemos todos os dias, não é? Não basta apenas o reconhecimento de que se é pecador. Se faz aqui então necessário, com todo o ímpeto, com tudo que somos, com tudo que temos, entendermos que o Senhor, Salvador e Mestre, é quem preceitua o nosso caminho através da sua palavra. Cristo não está próximo daqueles que apenas direcionam-se a buscar sinais. Ele não está próximo desses. Ele vira as costas e vai embora. Foi o que ele fez com os fariseus. Ele não está próximo desses. Ele não se relaciona com esses. Quem apenas quer ver sinais, mas não tem uma vida de obediência, não tem uma vida de relacionamento. Tanto que naquele momento ele encerrou o ministério terreno dele de forma bruta e foi para outro lugar. Ele está perto de quem reconhece que é pecador, de quem é miserável, pobre, cego, nu. Ele está perto de quem de fato fala: Senhor, eu não posso, mas tu podes. Senhor, sê propício a mim, porque eu sou pecador. Senhor, olha, eu sou pequenininho, mas o Senhor é grande. Ele se relaciona com esses. É com esses. Bom, eu duvido que qualquer um de nós possa hoje, de repente, pegar um avião, ir ao aeroporto, ir lá na Casa Branca, bater na porta e falar com o Joe Biden. Vocês conseguem fazer isso? Ou, de repente, pegar um avião, atravessar o continente, não é? Ir à Inglaterra e falar com Charles, ou qualquer um outro desses líderes aí, mundiais, mais famosos, ou um artista, ou qualquer outro campo desse. A gente não consegue fazer isso. E nem preocupação deveríamos ter, porque independente, não precisa nem ir no aeroporto, aqui mesmo a gente pode orar e falar com o Criador e sustentador de todas as coisas. Relacionamento. Percebe ou não? Nós buscamos o abençoador e não as bênçãos. Vou concluindo, para você lembrar, nós vamos louvar. Lembre-se, em primeiro lugar, o abençoador Jesus é mais importante do que as bênçãos que ele pode conceder. Ele concede bênção? Concede, mas ele é mais importante do que as bênçãos. Nem todas as pessoas que foram abençoadas foram de fato salvas. Você já viu isso na palavra do Senhor, na Bíblia? Nem todos. Segundo, relembre aí, o abençoador Jesus não está amando ou preso, a uma ordem, uma agenda meramente humana. Ele faz quando ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ele não está preso a uma agenda humana. Terceiro, para nós louvarmos aqui, o abençoador Jesus aqui, ele pode sim estar mais próximo de algum, se relacionar com alguns e estar distante de outros, que querem apenas questionar a sua autoridade, querem apenas ver o que ele pode fazer. Irmãos, o que ele pode fazer, ele já fez. Entenda quem nós somos. Entenda quem ele é. Você quer um relacionamento sincero com o Senhor? De fato, aí no seu coração onde você está, não precisa de nenhum intermediário, de um padre, de pastor, de quem quer que seja. Confesse os seus pecados a ele aí onde você está. Você e Deus. Fala: Senhor, eu sou pecador mesmo, mas me ajuda. Eu quero caminhar em obediência, Senhor. Eu ainda tenho a natureza pecaminosa, mas eu preciso, Senhor, caminhar em obediência, porque o Senhor é santo. Você pode fazer isso. Você vai ter um relacionamento com Ele, sincero, objetivo. Um relacionamento de fato com o seu Senhor. Sabe por quê? Se nós não nos relacionarmos com Ele aqui, eu vou finalizar aqui, como é que nós estaremos com Ele eternamente, irmãos? Novos céus e nova terra. Se não tivermos um relacionamento com Ele aqui, se só buscarmos bênçãos, como é que nós vamos estar com Ele para toda a eternidade? Capitule isso no seu coração, entenda isso de uma vez por todas. Jesus Cristo, irmãos, não somente dá coisas, é por quem Ele é que nós o adoramos, que nós o bendizemos, que nós o enaltecemos. E nós vamos louvar a Ele por isso. Eu convido você para que fique em pé, inclusive agora, nesse momento.
Nós vamos louvar o Senhor exatamente por isso. Por quem Ele é. A bênção, irmãos, da qual fomos alvos, já foi feita na cruz do Calvário. E nós estamos aqui exclusivamente para viver uma vida com Cristo. Como Paulo disse em Gálatas capítulo 2, verso 20. Não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Cristo. É a vontade de Cristo, não é a minha vontade. Irmãos, que nós possamos compreender isso com muita clareza. Que nós possamos compreender isso da forma como é que a palavra do Senhor nos ordena, nos estabelece. Que nós possamos compreender isso, irmãos, de uma maneira sensata. Que essa palavra seja cravada no nosso coração, para nós não errarmos o alvo, para não errarmos o caminho, para não irmos para um outro direcionamento, diferente do direcionamento que Cristo já nos deu. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre de nós mesmos, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos use para o louvor da sua glória. Amém. Vamos louvar ao Senhor.